É inegável que as manifestações, digamos, tiveram um cunho de grande espontaneidade, mas também não se pode desconhecer que havia um acúmulo de problemas que foi se avolumando e que levou a esse tipo de manifestação. Chegou uma hora em que uma faísca, que foi, digamos, o problema do aumento do preço do transporte, foi a faísca que detonou, mas a pólvora estava pronta, o caldeirão estava fervendo e, como é bom relembrar, neste caso, a Revolução Francesa, foi o aumento do pão, né, que detonou a Revolução Francesa. Mas o aumento do pão, se fosse apenas ele, não ia detonar coisa nenhuma. Era toda uma situação de profunda exploração, de intensificação da exploração sobre N aspectos e também problemas do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, 1 milhão de assinaturas pedindo a destituição do Renan Calheiros da presidência do Senado, e isto parece que não comoveu os políticos. Várias outras medidas que estimularam várias categorias. Você pega, por exemplo, a questão do ato médico, você pega a questão da cura gay, coisas absolutamente absurdas que vão engrossando o caldeirão. E facilitado pela internet, por esse instrumento que, num determinado momento, pode ter, digamos, uma atuação profundamente alienante, mas em outro momento pode ter uma atuação profundamente positiva. E a facilidade com que se comunica, com que se convoca, com que se lançam palavras de ordem, enfim, com que se mostram imagens em tempo real, isto, sem dúvida nenhuma, criou este clima de comoção. Mas o fundo é sempre aquele. Existia um conjunto de insatisfações na população mais pobre a respeito da saúde, da educação, do transporte, do emprego, da precariedade do trabalho. Tudo isso é o elemento fundamental, que foi fazendo com que a caldeira fosse esquentando até um momento que explode. A explosão é um momento espontâneo, mas o processo todo que levou a isto é um processo que não é simplesmente espontâneo, é um processo em que, inclusive, muitos grupos, muitas lutas sociais estão se desenvolvendo. Veja as lutas indígenas, as lutas lá em Belo Monte, as lutas a respeito da educação, da saúde, enfim, em vários segmentos sociais. Havia inúmeras lutas em andamento. Essas lutas todas convergiram num determinado momento para esta explosão que foi detonada pelo aumento do transporte público.